paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e para todas as irmãs. Que Deus abençoe o nosso Brasil. Vamos para mais um estudo bíblico em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 1 em diante. E o título do estudo é A Liberdade e os Direitos dos Apóstolos. Versículo de número 1. Apóstolo Paulo escrevendo, e assim disse: Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor. Versículo de número 2: Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Alguns coríntios questionaram a autoridade e os direitos de Paulo como apóstolo. E logo o apóstolo Paulo exibiu as suas credenciais, falando assim: Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso. Veja que maravilha, né? Paulo foi chamado de uma forma extraordinária. De uma forma separada, Paulo foi chamado pelo Senhor para anunciar as boas novas de salvação. E Paulo converteu-se imediatamente ao Senhor, porque Paulo recebeu a visitação do Senhor Jesus Cristo, que é bem diferente de qualquer coríntio da época. Mas eles, mesmo assim, questionaram a autoridade e os direitos do apóstolo Paulo. E Paulo disse: Olha, eu vi a Jesus Cristo, ele me chamou para anunciar as boas novas de salvação. E disse: Não sois vós a minha obra no Senhor? Ou seja, Paulo renunciou os seus direitos de hospitalidade, podia casar-se, renunciou o salário do seu trabalho, tudo para fazer a obra de Cristo, que é a anunciação da palavra de Deus. Agora, os coríntios mesmo assim não compreendiam, mas Paulo renunciou a tudo isto para o bem da igreja, ou seja, ele ouviu a voz do Senhor e ali ele seguiu em obediência. E mesmo assim Paulo foi maltratado, foi rejeitado, foi questionado. Paulo apanhou, Paulo foi preso, mas não desistiu de anunciar as boas novas de salvação. Veja que uma salvação é muito importante. Vale quanto uma salvação? Vale trilhões? Não, não vale trilhões. Não mede isso em dinheiro. Não é o valor em dinheiro. Foi na morte de Cristo, na cruz do Calvário, no derramamento de sangue, que nós ali morremos com Cristo, morremos a morte de Cristo, porque nós morremos para o pecado, nascemos para Deus. E Paulo escreveu: Não sois vós a minha obra no Senhor, não é? Então Paulo disse: Olha, por causa de você que eu renunciei todos os meus direitos para poder ensinar e levar as boas novas de salvação para vocês. E por que vocês me questionam, tendo eu feito esse esforço de obediência ao Senhor Jesus? E do versículo 2, repetindo: Se eu não sou apóstolo para os outros, porque havia muita rejeição naquela época, foi um período de transição da lei do Velho Testamento para o Novo Testamento, da lei para a Nova Aliança, para o período da graça. Então houve um período longo para que pudesse haver adaptação do Evangelho. Enquanto isso, houve perseguição aos crentes, às pessoas convertidas, por causa da cultura, da história cultural daquela época e do estado de ignorância das pessoas por não conhecer a Cristo, de forma que o Evangelho prosperou até os dias de hoje, e hoje nós temos a missão de levar as boas novas de salvação às pessoas. Pois bem, e seguindo o versículo número 3, está assim escrito: Esta é a minha defesa para os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Quer dizer, as pessoas certamente diziam: Pai, você está muito folgado, rapaz. Você quer só viver por conta dos irmãos e levando essa mensagem, você tem que trabalhar. Mas veja que se o Paulo deixasse o Evangelho para trabalhar, ele poderia negligenciar na obra e desobedecer a Deus. Ele preferiu obedecer a Deus, mesmo assim Paulo trabalhava. Mas bom era que Paulo tivesse exclusividade para anunciar a palavra do Senhor e tirar mais produtividade do reino. E a igreja, ou seja, os coríntios na época, que vamos chamar de igreja,
era para sustentar o apóstolo Paulo, dar-lhe apoio para que ele pudesse prosseguir assim anunciando a palavra de Deus. Mas mesmo assim, tendo essas contradições, Paulo decidiu obedecer a Deus. E o versículo de número 5 está escrito assim: não temos nós direito de levar conosco uma mulher, irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, ou seja, Paulo disse, olha, eu tenho o direito de levar uma mulher. Paulo não era casado, mas ele disse, nós não temos direito de levar nossa mulher, porque não é bom que nossa mulher fique só, não podemos abandonar a família. Mas para nós irmos é preciso que haja sustentação, que a igreja sustente o nosso ministério, para que nós possamos ter mais paz, mais tranquilidade e maior produtividade no reino. Então é preciso, mas parece-me que na época as pessoas seguravam a mão, trancavam o bolso e não liberavam as ajudas devidas, e o apóstolo Paulo fez essa observação, que era preciso que houvesse a contribuição dos irmãos, vamos chamar de igreja na época. E o versículo número 6 está assim escrito: ou só eu e Barnabé temos direito de deixar de trabalhar, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Ou seja, havia uma observação, talvez até uma perseguição, falações e aqueles comentários que Paulo precisava estar trabalhando, vai trabalhar, rapaz, para sobreviver. Mas Paulo foi chamado para anunciar o Evangelho. Paulo foi chamado para trabalhar para o Senhor. Paulo era um trabalhador de Jesus Cristo. Ele não poderia parar a obra para ir trabalhar, para cuidar das coisas. Era preciso que a igreja compreendesse isso, mas a igreja não compreendia. E até hoje, algumas pessoas fazem observação dos pastores que têm exclusividade do ministério. Há pastores que têm exclusividade, igrejas maiores sustentam, e há pastores de igrejas menores que trabalham e também trabalham no Evangelho de Cristo, anunciando a palavra do Senhor. E quando o pastor compra um carro novo, chega alguém e diz assim, olha, está vendo, o pastor comprou um carro novo, foi a igreja, né? Então faz isso em oração. Eu acho que as pessoas que falam isso é ausência de conhecimento, mas enquanto tem ausência de conhecimento, eu acho que são os adversários do Evangelho, porque criticam, eles deveriam contribuir, vir para a igreja aprender e contribuir com o reino, porque é preciso que as pessoas sejam alcançadas, e para serem alcançadas, nós precisamos aí entregar as nossas ofertas, entregar os nossos dízimos. Pois bem, então, seguindo para o versículo de número 7, está escrito assim: quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado. É claro que o homem trabalha e ele come do resultado do seu trabalho, do salário do seu trabalho. Isso é perfeitamente natural, porque se não receber, a pessoa não trabalha. E no Evangelho é diferente? Não, no Evangelho não pode ser diferente. É o trabalho que se faz para Cristo, em benefício da sociedade, em benefício das pessoas. E se não for a igreja na face da terra, a terra estaria podre, né, na escuridão. Mas, graças a Deus, a igreja, como luz do mundo, traz esperança às pessoas. Então, é um trabalho que precisa ser remunerado, ou seja, para que haja sustentação do pastor e da família. Mas não é para trazer um salário baixinho, que nós costumamos falar, salário de miséria. Não é isso, para o pastor poder se alimentar mal, não pagar as contas, e as pessoas falam, olha, o pastor fulano e tal, compra, mas não paga, é porque não recebe o suficiente. Então, para uma igreja pequena, é uma sugestão, penso eu, que ele deve arrumar um trabalho e também trabalhar para Deus. Eu, por exemplo, trabalho secularmente e trabalho para Deus. Eu não tenho salário da igreja, eu nunca recebi salário da igreja, que a gente chama de prebenda. Uma vez eu fui convidado para dar uma palavra no Congresso de Senhoras. No sábado, a senhora desistiu, a pregadora desistiu e sugeriu o meu nome. No sábado, no mesmo dia, e eu fui e ministrei a palavra, e no final, o irmão meu trouxe, o irmão da igreja, que, do meu tempo, trouxe o envelope e colocou no meu bolso. Eu disse, rapaz, o que é isso?
Disse, não, isso aqui é uma oferta. Eu digo, para mim, não, rapaz, que oferta sou eu. Eu digo que eu prefiro não receber, deixa na igreja. Disse, rapaz, receba, porque todos os pregadores recebem. E eu coloquei o envelope no bolso, meio constrangido, porque eu não estava acostumado, né? E aí chegou o irmão, disse, irmão João, tem um irmão ali passando necessidade, você dá uma contribuição? E eu dei uma parte da oferta para o irmão, não é? Então eu trabalho secularmente para me sustentar, mas eu não sou um pastor presidente, eu sou um pastor coadjuvante. Eu sou uma coluna da igreja, eu apoio o pastor e dou ensino e gravo mensagens e assim vai. E quando eu faço esse trabalho para Deus, eu te falo que eu me sinto muito feliz, porque eu estou trabalhando para aquele que tudo pode. Né? Eu não faço esse trabalho pensando na recompensa de Deus nesta terra. Muito embora eu sei que Deus abençoa a gente, né? Ele livra do mal e tal. E se Deus livrar do mal, graças a Deus. E se Ele não livrar, nós estamos nas mãos dEle. Né? A gente não precisa reclamar. Tem hora que a gente fica assim um pouco embaraçado, com a memória um pouco desalinhada, porque a gente não entende bem o trabalhar de Deus. Pois bem, então seguindo aqui para o apóstolo Paulo, o versículo de número 7 eu já li, né? Então todo mundo come com o resultado do seu trabalho. É assim no Evangelho também. E as pessoas criticam porque não conhecem a palavra de Deus e aí ficam pecando diante do Senhor. Mas quem é convertido e conhece o Evangelho, se falar uma coisa dessas, ele está pecando triplicadamente porque ele tem consciência, não é? Então ele é cobrado porque ele sabe e critica, não adianta cobrar. Então, se quer dar um carro para o pastor, se a igreja puder dar um carro novo, dê um carro zero. O pastor pode andar de carro zero. As pessoas que trabalham no mundão aí tem carro zero, tem avião, viaja para cima e para baixo. E quando o pastor faz uma viagem, logo as pessoas criticam. Olha, está vendo? É com o dinheiro da igreja. Não é mole não, né? Então, trabalhar para Cristo há perseguição. Nós já sabemos disso, mas não devemos dar ouvido, não. Vamos ler o versículo de número 8. Está assim escrito: digo eu, isso segundo os homens, ou seja, que o homem vive do resultado do seu trabalho. Então Paulo diz, digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Paulo estava na época do Novo Testamento, no período da graça, no início, mas ele citou a lei, porque na lei também foi assim. Deus separou a tribo de Levi para os deveres religiosos e espirituais. Eles cuidavam do templo de Deus, guiavam o povo à adoração a Deus, não tinham direito à herança, mas tinham direitos devidos aos sacerdotes. Pois bem, então as demais tribos traziam os dízimos para a sustentação da casa de Deus, do templo e da família dos sacerdotes, porque eles tinham exclusividade, ou seja, tinham a exclusividade de trabalhar para Deus, e eles não tinham herança. E eu fiquei pensando, por que Deus separou a tribo de Levi para o sacerdócio? Pela lógica humana, deveria ser da descendência de José, que foi o homem mais fiel. Levi foi um homem brabo, igual um jumento brabo, né? Mas mesmo assim Deus escolheu a tribo de Levi, porque foi dessa tribo que surgiu Moisés, surgiu Arão, que combateu a idolatria no deserto. Moisés combateu a idolatria no deserto e em todo o percurso de sua jornada de obediência a Deus. Então ali Deus separou a tribo de Levi para o sacerdócio. Pois bem, e os sacerdotes viviam do benefício gerado pelas demais tribos, que era o ato de dizimar, que surgiu na época de Abraão e posteriormente no tempo de Moisés, conforme Levítico capítulo 27, versículo 30 e 34, e Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Mas você sabe que quando se fala em dinheiro, as pessoas fecham a mão. E na época do retorno dos judeus do cativeiro, os judeus começaram a negligenciar, deixar de dizimar, e os sacerdotes começaram a passar necessidade.
passar necessidade e começaram a trabalhar. E deixaram de trabalhar para Deus. E aí o reino de Deus começou a perder, né? Tomar prejuízo, porque as pessoas não eram bem orientadas, porque os sacerdotes estavam trabalhando e para cuidar de suas famílias. E Deus usou o profeta Malaquias em 3:10, escrito assim, 3:10. Deus disse para os judeus que retornaram do cativeiro, que voltaram da Babilônia, disse, olha, 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei. Foi uma ordem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então Deus falou com os judeus. Isso é preciso trazer para que haja mantimento, para que os sacerdotes possam retornar ao seu trabalho, fazer aquilo que eu orientei, porque se vocês não trouxerem, eles terão dificuldade de realizar o trabalho que estão nos meus planos. Aí Deus fez uma promessa, e depois fazer prova de mim. Fazer prova de mim. Se, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e assim vai. Pois bem, Deus fez essa promessa para os judeus. Se o judeu voltasse a dizimar, ele poderia fazer prova de Deus. Deus autorizou, disse, olha, fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Então, se os judeus fizessem uma prova, aliás, dizimassem ao Senhor, trouxesse o dízimo à casa do Senhor, quer dizer assim, ele poderia fazer uma prova com Deus. E Deus abria as janelas dos céus, porque Deus prometeu pessoalmente. Mas hoje em dia não é bem assim. Nós entregamos as ofertas, os dízimos, os valores, né, que nós temos, que é o resultado do nosso trabalho, mas nós não podemos fazer prova de Deus, porque Deus não nos autorizou, não autorizou a igreja, Deus autorizou os judeus, conforme está escrito. E depois fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela dos céus, e depois fazer prova, ou seja, depois de dizimar, fazer prova de Deus. Para os judeus, para nós é diferente. Nós não podemos dizimar e fazer prova de Deus, para Deus abrir a janela dos céus, porque senão fica troca. Eu entrego esperando que Deus me devolva. Não é bem assim, Deus fez exclusivamente para eles. Mas para a igreja é diferente. Para a igreja é mais exigente. Nós entregamos independente de Deus abençoar ou não. Nós entregamos por obediência. Nós ofertamos por obediência. Por obediência. Na época Deus determinou, trazei. Mas nós hoje em dia, no estado da graça, é por obediência e por amor. É diferente. É muito diferente. Então, Deus se agrada daquele que entrega com alegria. Então, maravilha, né? Porque nós servimos ao Senhor, trabalhamos para Ele, entregamos parte do nosso trabalho para Ele. Para que nós entregamos? Quando eu falo para Ele, é para sustentação do tempo, para sustentação do trabalho, para a compra de literaturas, para sustentação do ministério pastoral, dos evangelistas, daqueles que saem pregando o evangelho. Porque se nós recolhermos as mãos, nós vamos reter o trabalho de Deus. Aí possa que não fique bem para nós. Deus não vai se agradar de nós se nós retermos. Mas nós devemos entregar com alegria ao Senhor, porque Deus se alegra assim. Portanto, nós devemos ter esse cuidado. Pois bem, mas é obrigado a entregar o dízimo e oferta? Não, não é obrigado. Mas é uma obrigação do cristão. É uma obrigação do crente. Mas qual é a diferença? Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Obrigado é compelido a fazer algo, constrangido a fazer, indispensável a fazer. Isso é uma coisa. Agora, obrigação é incumbência, dever social e responsabilidade. É exatamente essa palavra responsabilidade que a igreja precisa saber, que ela
ela mesma, tem que sustentar o trabalho da igreja, o trabalho pastoral, o trabalho ministerial, porque se não houver sustentação, o trabalho diminui, aí lá vai o pastor deixar as suas funções para poder trabalhar em outra área exclusivamente, deixando o ministério de Deus. Isso não vai agradar o coração do Senhor. Que aperte ou não aperte, que dê angústia ou não angústia, que a gente fique preocupado ou não preocupado, que fiquemos apertados ou não apertados, nós devemos obedecer ao Senhor e entregar com alegria, não recebendo, não pedindo a Deus o retorno disto. Não é bem assim. Mas nós fazendo com alegria, nós temos certeza que Deus é aquele fiel, é o Senhor fiel, que nos ajuda, que nos abençoa e nos faz passar da crise, nos faz atravessar do deserto, seja ele qual for, Deus faz, porque a Bíblia diz que as aflições dos justos são muitas, mas Deus os livra de todas. Portanto, nós precisamos crer no Senhor e na sua palavra, esperar com paciência no Senhor e Ele atenderá o desejo do nosso coração. Então deu para entender, né? O ser obrigado e a obrigação. Então nós precisamos discernir que a obrigação é uma responsabilidade nossa. É isso que Deus espera que façamos, sustentar a obra de Deus. Já vi pessoas falarem assim: o crente precisa tirar 10% do dia para Deus. Nós tiramos mais. No Novo Testamento, no período da graça, nós tiramos mais, porque nós andamos o tempo todo orando. Se vamos para o trabalho, vamos pensando em Deus e vamos falando com Ele, vamos orando por pessoas ou nações. Se nós vamos nos alimentar, lembramos de Deus que Ele trouxe o alimento para nós, né? Agradecemos a Deus pela vida. Ensinamos as pessoas, ensinamos o Evangelho às pessoas, qualquer tempo, independente do dia, o horário, nós ensinamos e temos o prazer de ensinar. Dá um prazer muito grande, uma alegria quando nós falamos de Cristo para uma pessoa que não conhece. E mesmo que não falemos com as pessoas, mas o nosso jeito, o nosso semblante anuncia Jesus Cristo. É incrível isso, né? Anuncia. E a pessoa olha para a gente e vê a gente diferente. Por isso nós precisamos vigiar e orar, porque nós somos luz. Por que as pessoas nos veem diferente? Porque nós somos luz, nós brilhamos, né? Então é desse jeito, precisamos estar atentos para fazer sempre a obra do Senhor. Então vamos lá para o versículo número 13 para encerrar. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Olha, o apóstolo Paulo falou, né? Aquele que administra o que é sagrado come do templo, ou seja, dos dízimos, ofertas, do que nós entregamos no templo. E nós devemos entregar, conforme eu já disse, com alegria, entregando para a casa do Senhor, para a sustentação do ministério em geral. E isto agrada o coração de Deus. Não entregar em troca, não, jamais podemos entregar em troca, mas entregar por obediência. E aquele que obedece, Deus abençoa. E com certeza Ele abençoa porque Ele é fiel. E continuando está assim escrito: e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, assim ordeno também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Olha, preferencialmente que a pessoa que anuncia o Evangelho viva do Evangelho. Agora, hoje a sociedade está mudada, o mundo anda em muito movimento, há crises diversas no mercado de trabalho. Tem igrejas que não suportam sustentar um pastor integralmente, porque o pastor tem uma despesa, tem família, tem filhos para educar. E nós precisamos estudar numa escola boa, não uma escola que não tenha um conceito de boa qualificação. Nós precisamos estudar, ou seja, nossos filhos precisam estudar numa
uma escola que seja conceituada. E lá os professores vão ensinar, os nossos alunos vão ensiná-los a construir conhecimento. Então, uma escola dessa tem uma despesa, então o pastor tem despesa. Não adianta colocar um salário pequenininho, porque o pastor vai ficar angustiado e vai acabar desistindo do ministério. Então, nesse caso, conforme eu já falei, é bom que o pastor tenha um trabalho paralelo, um trabalho secular, mas que tenha um tempo disponível para trabalhar para Deus. Porque nós que fomos chamados, que não somos pastores presidentes, nós trabalhamos para o Senhor, voluntariamente, em qualquer tempo, ensinando a palavra do Senhor às pessoas que estão cativas e que estão oprimidas. Então, irmãos, é muito bom que o crente seja temente a Deus, que procure entender essa palavra, procure estudar mais profundamente e examinando as Escrituras para que possa ensinar as pessoas, que eles possam perceber que o crente conhece a palavra do Senhor, para que a pessoa possa receber essa palavra para a salvação eterna. Portanto, vamos nos esforçar, todos nos esforçando, para sustentar o templo, sustentar o ministério e agradar o nosso Deus, porque, assim sendo, nós iremos bem e Deus se agrada de nós. E vamos encerrando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.